Há um tempo inimaginável, toda a matéria e energia do universo estavam comprimidas em um único ponto, de dimensão muitas vezes menor que o núcleo de um átomo e temperatura de 100 vezes 10 na 33 graus Celsius. O conhecimento científico que dispomos até o momento não apresenta uma explicação completa para essa situação, mas tudo o que existe no cosmos se limitava a uma partícula de massa ínfima e densidade absoluta. Em determinado momento, esse universo primordial começou a se expandir sucessivamente em trilhões e trilhões de vezes, com velocidades relativas muito maiores que a da luz, dando origem às forças fundamentais da existência, como o eletromagnetismo, a atração gravitacional e as interações dos núcleos atômicos. Surge a física, a matéria e a antimatéria, que, também inexplicavelmente, não se anulam em simples liberação de energia. Se essa singularidade ocorreu por conta do acaso ou pela ação de uma vontade superior, a que costumamos chamar de Deus, deixamos ao critério pessoal de cada leitor. Há 14 bilhões de anos fez-se a luz. O resfriamento contínuo do universo primordial e a distribuição heterogênea da matéria permitiram a formação de átomos, que foram se concentrando em estrutura cada vez mais complexas. Cerca de 200 milhões de anos após o Big Bang, formou-se a primeira estrela. Levaria mais 400 milhões de anos para surgir a mais antiga galáxia do universo, tendo como núcleo um buraco negro supermassivo. A Via Láctea se formaria apenas 1 bilhão de anos após o início dos tempos. Todos os corpos celestes visíveis a olho nu da Terra pertencem a esta galáxia, da qual o Sol é apenas uma estrela dentre outras centenas de bilhões. Desde tempos imemoriais que a humanidade buscou descrever a natureza da galáxia, fazendo-lhe referências em inúmeras lendas e mitos entre os diferentes povos. Embora tenha sido proposto anteriormente, Galileu Galilei constatou que a faixa brilhante responsável por sua denominação se tratava simplesmente de um grande conjunto de estrelas. Esta observação se encontra em seu livreto Sideros Nuncius, publicado em 1610, e que colocou em xeque a teoria do geocentrismo, quase levando o astrônomo florentino à morte pela Inquisição. Há cerca de 4 bilhões e meio de anos, toda a matéria que hoje forma o Sistema Solar se encontrava sob a forma de gás e poeira pertencentes a uma grande nebulosa. Em algum momento, uma região em seu interior começou a se tornar mais densa, dando origem a um núcleo que se aquecia conforme ampliava sua massa. 1 milhão de anos se passaram até que o protossol já havia encolhido para um raio poucas vezes maior que o atual. Em seu interior, a maior parte do gás se encontrava ionizado e a uma temperatura de cerca de 5 milhões de graus Celsius, o que, em associação com sua rápida rotação, gerava um campo magnético muito mais intenso que o atual. 50 milhões de anos depois, a temperatura no núcleo chegou a 15 milhões de graus Celsius, dando início ao processo de fusão nuclear, caracterizando o Sol como uma estrela estável. Ao mesmo tempo que o Sol se formava, partículas de poeira começaram a se fundir e a formar corpos cada vez maiores, num processo que durou milhões de anos, até surgirem os primeiros objetos com dimensões quilométricas, cuja interação gravitacional começava a ser significativa. O elevado número de corpos orbitando a estrela deu início a um processo caótico de sucessivas colisões, ora fazendo corpos celestes desaparecerem e ora fazendo que outros aumentassem sua massa, aumentando também sua força gravitacional. Tais corpos dariam origem aos atuais planetas do Sistema Solar, incluindo a Terra. Foram necessários cerca de 1 bilhão de anos para que a Terra esfriasse, adquirisse uma crosta sólida e se tornasse capaz de sustentar a vida. Nesse lento processo, diversas modificações ocorreram, algumas com características de grandes cataclismas, como a colisão com Theia, um planeta com as dimensões de Marte, que acabou resultando no desprendimento da Lua.
Outras modificações igualmente importantes e menos traumáticas foram fundamentais para tornar possível o surgimento de organismos primitivos. A atmosfera original do planeta, composta por metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água, possibilitou o surgimento de estruturas primordiais chamadas coacervados, formados por moléculas proteicas envolvidas por uma membrana líquida. O oceano que circundava a porção seca do planeta tornou-se rico em coacervados, além de outros materiais orgânicos e inorgânicos que possibilitavam variadas reações bioquímicas no ambiente ainda hostil da Terra. Passados alguns milhões de anos, essa sopa fundamental, irradiada por luz solar, sem proteção atmosférica de oxigênio, tornou possível o surgimento de seres capazes de reproduzirem seus materiais genéticos, mantendo alguma porcentagem de distribuição de código aleatório e produzindo a energia necessária para sua subsistência. Surgia assim a vida. Os primeiros seres vivos eram organismos muito simples, sem membrana nuclear definida, procariontes, e que geravam energia a partir de material orgânico, produzindo CO2 e álcool. Eram, portanto, fermentadores. O enriquecimento da atmosfera em CO2 possibilitou o surgimento de outros seres, capazes de utilizarem esse gás juntamente com a energia proveniente da luz solar para a produção das próprias moléculas nutritivas. Classificados como bactérias, foram os primeiros organismos fotossintetizantes a habitarem a Terra. Por serem autótrofos, ou seja, originavam a energia que consumiam, eram capazes de sintetizar compostos mais complexos a partir de moléculas simples, com o consumo de energia química. Sobrava como subproduto da fotossíntese o oxigênio. O surgimento desses organismos fotossintetizantes enriqueceu o teor de O2 da atmosfera terrestre. Esse novo cenário favoreceu a seleção de organismos que, além da fermentação, podiam também degradar moléculas orgânicas complexas. Em outras palavras, estava viabilizado o surgimento de organismos eucariontes, com suas usinas de energia altamente especializadas chamadas mitocôndrias. Tinha, finalmente, chegado a hora e a vez dos organismos heterótrofos, com respiração aeróbica e produtores de CO2. Após cerca de 1,8 bilhão de anos em que a vida havia sido dominada por bactérias unicelulares produtoras de oxigênio, a atmosfera terrestre estava capacitada a sustentar vidas mais complexas. A camada de ozônio, O3, já protegia a superfície terrestre dos raios solares mais nocivos, e a temperatura da Terra se encontrava mais amena. Inicia-se um extenso processo de evolução das espécies. Há meio bilhão de anos, a vida nos mares já estava bastante agitada. Seres ancestrais dominavam as águas, distribuídos em dois grandes grupos: os autótrofos, que geravam sua própria energia a partir principalmente da fotossíntese, constituindo o reino vegetal, e os heterótrofos, que produziam energia a partir do consumo de outros seres, representando o reino animal. A cadeia alimentar estabelecida baseava-se particularmente no tamanho e na agilidade de deslocamento. Os animais, na maioria já dotados de visão e de cérebro capaz de interpretar estímulos, empregavam suas capacidades na busca de alimentos. Os seres primitivos dedicavam-se a se alimentarem, reproduzirem e se manterem vivos diante das ameaças constantes representadas por animais maiores e mais rápidos. Presume-se que, em busca de segurança contra ameaças, grupos de peixes buscaram refúgio em águas rasas, onde criaturas maiores não podiam caçar. Essas águas, contudo, eram pouco oxigenadas, levando um grande número desses peixes à morte. A adaptação ao novo ambiente tornou-se necessária ante a possibilidade de extinção. Com o passar de milhões de anos, esses animais foram desenvolvendo um órgão especial, capaz de obter oxigênio fora da superfície da água.
conforme nossos ancestrais desenvolviam seus pulmões, deixavam também de ser completamente dependentes do ambiente aquático. Surgem os animais terrestres que dominam a superfície seca do planeta e encontrarão nela muitas plantas que há muito já haviam deixado o ambiente aquático. Os pequenos lagartos terrestres evoluíram nos próximos milhões de anos até se tornarem o grande clado dos chamados dinossauros, composto por diversos gêneros e mais de 1000 espécies diferentes. Esses animais, de variadas características anatômicas e hábitos, podiam chegar a dimensões colossais, com até 15 metros de altura e mais de 40 metros de comprimento. Os carnívoros tinham capacidade para neutralizarem suas presas com apenas uma mordida, possuindo força suficiente no maxilar para abocanharem, de uma única vez, cerca de 250 kg de carne e ossos. Os herbívoros, de maior porte, consumiam até meia tonelada de folhas diariamente. Por mais de 160 milhões de anos, esses animais dominaram a Terra. Estudos recentes indicam que possuíam estrutura social, estabeleciam cuidados com os filhotes, sendo possivelmente capazes de controlar a temperatura do corpo com o auxílio de um coração dotado de 4 cavidades. Enquanto os dinossauros já apresentavam cerca de 170 milhões de anos de evolução, os mamíferos não passavam de pequenos roedores que lutavam com dificuldades para se manterem na cadeia alimentar. Dotados de poucas habilidades para sobreviverem em um ambiente tão hostil quanto a vida ainda no alvorecer da existência, os mamíferos apresentavam como vantagens competitivas suas dimensões reduzidas e agilidade própria de corpos com controle de temperatura, chamados homeotérmicos. Tais características permitiam que se escondessem em pequenas reentrâncias no solo ou mesmo em tronco de árvores. Nesses locais, estabeleciam seus ninhos, onde as fêmeas geravam filhotes e os amamentavam através de glândulas especializadas na produção de um alimento proteico denominado leite. Embora pequenos e ágeis, seria muito difícil para os primeiros mamíferos não serem extintos por seus predadores de maior porte. Não fosse um evento decisivo para o desenvolvimento do planeta. Há 65 milhões de anos, um cometa de grandes proporções atinge a Terra. O evento cataclísmico gera uma explosão colossal e levanta uma nuvem de poeira que cobre boa parte do planeta. Ocorre uma grande variação térmica e vários incêndios de grandes proporções reduzem drasticamente a quantidade de vegetais disponíveis. Os animais de grande porte são atingidos diretamente, quer seja pela explosão, quer seja pela fome subsequente. Com exceção de espécies emplumadas que deram origem às aves modernas, todos os dinossauros são extintos. Os mamíferos, animais pequenos e ágeis, sobrevivem. O mundo, a partir de então, seria dominado pelos mamíferos e uma linhagem em especial se destacaria sobre as demais.
lanciremo dorime ameno o mandarei ferravi ameno. Com a quase total extinção dos dinossauros, os mamíferos viram-se livres de muitos predadores naturais e tiveram reduzidas muitas ameaças que sofriam ao seu desenvolvimento. Os próximos milênios serão dominados por essa classe de animais que poderão se adaptar ao ambiente sem as restrições ao desenvolvimento físico que a existência de animais tão maiores quanto os dinossauros representava. Espécies particulares de mamíferos, os símios, nos são particularmente interessantes, pois representam um elo direto dos humanos com o passado longínquo. Acredita-se que há 56 milhões de anos os primeiros símios já andassem pendurados nas árvores, se alimentando de brotos de folhas e pequenos insetos. Nos 50 milhões de anos seguintes, nossos ancestrais mudarão drasticamente sua anatomia e seus hábitos. Tornar-se-ão animais de maior porte, desenvolverão estruturas sociais mais complexas, alterarão sua forma de alimentação. A principal mudança, contudo, será o gradual aumento da capacidade cognitiva. A cada geração, nossos ancestrais se tornarão mais inteligentes, capazes não apenas de se adaptarem à natureza hostil, mas capazes também de adaptarem a própria natureza às suas necessidades. Inicia uma longa jornada a caminho da sabedoria. Há cerca de 4,4 milhões de anos, nossos ancestrais deram um passo fundamental no caminho da evolução. Talvez devido a uma grande seca, ou em virtude do resfriamento da Terra em função de alguma era do gelo, as copas das grandes árvores perderam a capacidade de sustentar os símios primitivos. Buscando alimentos em arbustos de porte médio, esses seres foram gradualmente abandonando o caminhar quadrúpede, passando cada vez mais a se apoiar apenas sobre as patas traseiras. Essa postura, melhorada ao longo de milhões de anos, possibilitou uma maior oxigenação do cérebro, ocasionando também seu desenvolvimento cognitivo e de motricidade fina. Enquanto isso, a força física era perdida na medida que se dava o afastamento da natureza. Como o cérebro se desenvolvia, aumentava seu volume. A pelve feminina não acompanhou esse processo. O nascimento dos símios passou a ser antecipado, anterior ao total desenvolvimento do filhote. Conforme ficavam mais inteligentes, nossos ancestrais exigiam mais cuidado durante a infância, moldando as estruturas sociais que se formariam baseadas nos cuidados em família. Essa instituição já despontava como fundamental para a sobrevivência das espécies simiescas, antes mesmo dos primeiros humanos surgirem na Terra. O constante desenvolvimento do cérebro dos símios e o aumento considerável da capacidade de transformar o ambiente segundo suas necessidades fez surgir um novo gênero completamente distinto, o gênero humano. Taxonomicamente classificado como Homo, este novo conjunto de criaturas passou a ter um eixo de desenvolvimento completamente distinto dos demais primatas, apesar da ascendência comum. O primeiro grupo de indivíduos classificados como humanos são hoje conhecidos como Homo habilis. Desenvolveram-se entre 2,2 milhões e 700 mil anos atrás. Oriundos da Tanzânia, na África, possuíam um volume cerebral que variou entre 510 e 660 centímetros cúbicos. A capacidade de utilizar ferramentas primitivas de madeira e pedra lascada lhes conferiu o nome de habilidoso. Porém, muito mais importante foi seu papel na cadeia de desenvolvimento humano, que lhe permitiu gerar uma linhagem de descendentes dotados de capacidades cognitivas superiores. Com o surgimento do Homo habilis, estava aberta a possibilidade de surgimento da humanidade. Inicia-se o período conhecido como Paleolítico, ou Pedra Lascada, um grupo de primatas destinados a ocupar um papel secundário na cadeia alimentar passava a dominar sobre as demais criaturas. Seguindo na linhagem do desenvolvimento humano, surge o Homo erectus, que habitou a Terra entre 1,8 milhão e 100 mil anos atrás. Também oriundo da África, este membro da espécie humana se caracterizava por uma capacidade intelectual melhorada em relação a seus ancestrais,
garantida por um volume cerebral entre 750 e 1.250 centímetros cúbicos, e pela capacidade de deslocamento bastante semelhante ao caminhar do homem moderno. As estruturas sociais desses indivíduos já eram bastante desenvolvidas e acredita-se que tenham inaugurado o estilo de família monogâmica na linhagem humana. Alguns avanços tecnológicos também foram fundamentais para o desenvolvimento dessa espécie, possibilitando que gerasse outras mais desenvolvidas. Utilizavam armas e ferramentas de pedra, madeira e ossos. Foram os primeiros seres a dominarem a produção e uso do fogo, tanto para proteção contra predadores, quanto para aquecimento e para cozimento de alimentos, em particular carne de caça. O consumo desses alimentos cozidos de elevado valor proteico diminuiu o consumo energético para a digestão, propiciando o desvio desse potencial para as atividades cognitivas. A dieta baseada em proteína animal desses ancestrais nos fez mais inteligentes. O Homo erectus foi provavelmente o primeiro homídeo a viver em uma sociedade de caçadores-coletores. Esse tipo de sociedade tende a ter um ethos social igualitário. O erectus vivia em uma sociedade de bandos, sendo essa a forma mais simples de sociedade humana. Um bando geralmente consiste em um grupo de parentesco pequeno, não maior do que uma família ou clã extenso. O consenso geral da antropologia moderna estima o número médio de membros de um bando paleolítico, o nível mais simples da sociedade, em torno de 30 a 50 pessoas. Bandos são distinguidos das tribos pelo fato dessas serem geralmente maiores, constituídas por muitas famílias. As tribos têm mais instituições sociais, como um chefe ou um conselho de anciãos. Há 300 mil anos, um período bastante reduzido se considerarmos a formação da vida na Terra, finalmente surgia a nossa espécie, também na África. Se todo o período desde que a vida se formou no planeta ainda hostil e sem oxigênio fosse condensado em 24 horas, os sapiens teriam surgido às 23 horas, 59 minutos e 53 segundos. Nesse dia gigantesco em que a Terra abriga a vida, passamos a existir há apenas 7 segundos. Ainda que muitos alarmistas nos considerem como uma praga que transcendeu a natureza e subjugou aos demais seres, muitos outros imaginam a única espécie do gênero humano a persistir como sendo o clímax da criação de um Deus sábio e dadivoso. Talvez a verdade se encontre entre esses extremos. O que a ciência pode nos informar é que somos realmente resultado de bilhões de anos de interação espontânea entre as mais variadas formas de vida, desde simples bactérias produtoras de oxigênio, passando por gigantescas criaturas e finalmente chegando a nossos ancestrais mais recentes, aos quais devemos decisões importantes que, ainda que não pudessem avaliar no momento, nos possibilitaram chegar no nível de desenvolvimento em que chegamos e que certamente não é definitivo. Continuaremos evoluindo com base em nossas interações com a natureza. Onde esse caminho vai nos levar, não há, no momento, como saber. Após milhares de anos, os sapiens conseguem implementar a fala, produzindo sistemas complexos de comunicação peculiares aos diferentes grupos que se formavam. A adoção de idiomas distintos permitiu a identificação entre esses grupos e uma das mais importantes revoluções ocorridas em nossa pré-história, a Revolução Cognitiva. Indivíduos desconhecidos poderiam ser considerados aliados ou inimigos de acordo com a possibilidade de entendimento dos diferentes códigos. A Revolução Cognitiva possibilitou também a formação de grupos maiores e o estabelecimento de tribos que baseavam suas relações na ajuda mútua, sendo fundamental na ampliação do raio de atuação dos primeiros homens que iniciaram uma lenta jornada para fora da África. Na Europa e na Ásia, os sapiens interagiram com outras espécies humanas mais antigas, como os neandertais. Dessas interações, todas as demais espécies do gênero humano resultaram extintas, provavelmente por um conjunto de ações que mesclaram o extermínio com a assimilação. A sucessão incrível de acasos, em momentos cruciais da jornada humana, alimenta as esperanças de que uma vontade superior esteve conduzindo os destinos do universo nos últimos 14 bilhões de anos, oferecendo as condições materiais para o surgimento e a manutenção da vida. Nem sempre os humanos puderam produzir explicações transcendentes
dos fenômenos sobre os quais não tinham controle ou domínio racional. Essa possibilidade se formou com o desenvolvimento da fala e com a revolução cognitiva. Histórias de seres maravilhosos, deuses, heróis, mitos e demônios passaram a dominar a vida dos sábios. Nos grupos ancestrais, aqueles que melhor conheciam as narrativas que compunham o conjunto de crenças da comunidade recebiam um status especial, com as vantagens ainda hoje ofertadas aos membros das sociedades responsáveis pela ligação entre o mundo material e o além espiritual. O bem e o mal viveriam eternamente em conflito, e caberia a cada um se portar de acordo com os preceitos éticos estabelecidos pelo grupo, se não pelos próprios valores morais que o fizesse por temer o castigo de deuses e deusas que tudo viam e que a todos podiam atingir. Com o passar do tempo, a religião também se tornou um componente de identificação entre os grupos, separando desconhecidos em amigos ou inimigos de acordo com a fé. Muitos humanos modernos ainda mantêm essa atitude ancestral. Tendo surgido como uma espécie destinada a ocupar uma posição sem muito destaque na cadeia alimentar, os humanos passaram a desenvolver suas capacidades mentais superiores, que lhes permitiram transcender suas limitações naturais e adaptar gradativamente o meio às suas necessidades. Esse potencial foi ampliado por tomadas de decisões que não poderiam ser avaliadas no momento de sua implementação, mas que no decorrer de milhares ou milhões de anos se mostraram extremamente benéficas para o sucesso das espécies humanas sucessivas, em especial para a última a persistir, nossa espécie, o Homo sapiens. Há 85 mil anos, os humanos perceberam que o espaço que habitavam na África e regiões limítrofes não lhes era mais suficiente. Aproveitando períodos de baixos níveis dos mares ou pontes formadas por geleiras durante as glaciações, os primeiros homens começaram um processo epopeico de domínio do planeta. Utilizando os escassos meios disponíveis, incluindo precárias embarcações ou mesmo deslocamentos a pé de centenas de milhares de quilômetros, que poderiam levar algumas gerações, nossos ancestrais partiram da África e rumaram para cada canto da Terra. Ao concluírem esse processo, uma nova revolução alteraria profundamente as bases da humanidade, a Revolução Neolítica. Durante mais de 2 milhões de anos, nossos ancestrais se desenvolveram produzindo espécies sucessivas que se diferenciavam principalmente pela ampliação da inteligência e aplicação das capacidades mentais superiores, como o raciocínio, a memória e o pensamento abstrato. Tais características permitiram aos humanos um nível de sofisticação ímpar na natureza, fornecendo-lhes a possibilidade de alterar as condições de sua própria existência, submetendo o meio natural às suas necessidades. Até o final da distribuição geográfica da humanidade por todo o planeta, as principais modificações no seu desenvolvimento haviam sido garantidas por mutações genéticas que atingiram os humanos de forma relativamente uniforme. Assim, todos os nossos ancestrais eram dotados de capacidades cognitivas semelhantes. Todos podiam se comunicar e prestar homenagens a seus deuses. A próxima mudança de rumo no destino da humanidade, contudo, atingiria de forma desigual aos diversos grupos espalhados pelo planeta. A descoberta e sistematização da agricultura e da pecuária propiciou a mais profunda transformação de cunho social em toda a história do homem. Ocorrendo em alguns locais restritos do globo e com diferenças temporais que chegaram a 6 mil anos, a alteração do modo de produção de caça-coleta para agrícola-pecuarista deixou reflexos que são visíveis até hoje na estrutura econômica e no nível de desenvolvimento humano das diferentes sociedades. Regiões de conversão pioneira ao modo de produção agrícola tenderam, em algum momento, a gerar excedentes de produção que garantiram a sedentarização, o desenvolvimento de uma sociedade mais complexa e um aumento populacional significativo. Os pequenos grupos, bandos ou tribos, que haviam caracterizado a estrutura social dos humanos durante mais de 2 milhões de anos, não poderiam mais se manter diante da nova realidade propiciada pela sedentarização agrícola. Os hábitos, as estruturas de mando e principalmente os valores fundamentais teriam que ser modificados. A agricultura fixou os sapiens na terra, alterando profundamente os sistemas sociais de produção e de valores das comunidades ancestrais. Os primeiros homens se agrupavam em pequenos núcleos populacionais marcados por fortes vínculos afetivos.
Uma tribo, no início do Neolítico, não costumava contar com mais de 300 pessoas. Geralmente os grupos eram bem menores, restritos a clãs familiares. Os valores supremos eram a solidariedade e a igualdade. Homens e mulheres podem ter desempenhado funções de igual valor em número significativo de comunidades, e a ausência da noção de propriedade, aliada às necessidades de mudanças geográficas constantes, inviabilizava o acúmulo de bens. Caso essas características dos grupos de sapiens primitivos sejam consideradas positivas, as vantagens terminariam por aí. O mundo natural era o mundo da violência, e o poder estava associado à capacidade do mais forte. Não havendo sistema de leis ou sanções estabelecidas por autoridade, o chamado estado de natureza tinha sua ordem ditada pela vontade da força, a qual se encontra bastante restrita ao sexo e à idade. Mulheres, crianças e idosos, por milhões de anos, tiveram sua existência dependente da vontade de pelo menos um homem. Reflexos dessa memória ancestral ainda hoje podem ser observados. A visão romântica, que se formou com as teses de Rousseau sobre o bom selvagem a partir do século XVIII, nada mais são do que produções irreais de uma mente fértil. A partir da Revolução Neolítica, a agricultura e a urbanização modificaram as sociedades a tal ponto que os próprios valores fundantes da cultura que se iniciava se tornaram menos coletivistas e mais focados no sucesso individual. A agricultura levou à sedentarização e ampliou a capacidade produtiva. O passo seguinte foi a urbanização e o aumento populacional expressivo. As pequenas tribos começaram a disputar espaço com grandes cidades. Uruk, na Mesopotâmia, há cerca de 7.000 anos, chegou a abrigar 85.000 pessoas, em um espaço de 10 km². A próxima fase seria a dominação das tribos pelas cidades. Em breve, se instalariam os grandes impérios. O termo civilização tem origem na palavra latina civita, que significa cidade. A formação de grandes cidades com populações impossíveis de serem mantidas, com um modo de produção caçador-coletor, significou uma dependência enorme de locais que possibilitassem a produção agrícola e pecuária. Leitos de rios passaram a ser regiões de grandes disputas entre diferentes grupos humanos. Inicialmente, obtiveram maior sucesso os grupos que conseguiram se instalar às margens dos grandes rios no norte da África e no Oriente Próximo, região conhecida como Crescente Fértil. Na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, surgiu a primeira civilização do planeta, os Sumérios. A este povo devemos o estabelecimento dos princípios fundantes da civilização, como o direito sobre os bens individuais, a formação do Estado, a implantação de um ordenamento jurídico, a divisão social das tarefas, o princípio de controle da produção com a criação da contabilidade, as regras de controle do tempo e das estações do ano, a astronomia e muitos outros avanços tecnológicos que ainda hoje são utilizados. A mais importante contribuição, contudo, foi a invenção da escrita. Pela primeira vez em milhões de anos, os humanos puderam deixar registros detalhados de suas atividades, suas crenças e aspirações. A partir da civilização suméria, muitas outras se desenvolveram, em especial as semitas, acadianas e hebraicas. Essa última, com significativa influência na formação da cultura ocidental cristã que perdura em nossa sociedade. Ainda que esteja na Revolução Neolítica a origem da propriedade privada, do direito, da assistência social e da responsabilidade do Estado na condução de políticas públicas, muitos ainda maldizem as transformações decorrentes da civilização. É no mínimo inocência, se não desonestidade intelectual, acreditar que o sistema de produção coletivista pudesse gerar os benefícios propiciados pela sedentarização agrícola. Como parâmetro de comparação, podemos utilizar as populações de áreas em que não houve o esforço civilizatório, como na América pré-colombiana, na África subsaariana e na Oceania, antes da colonização britânica. Cultura talvez seja um dos mais difíceis conceitos de se exprimir. Na ótica de Taylor, se traduz por todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Segundo Engel, a Revolução Neolítica, desigualmente distribuída, gerou 3 tipos de cultura: a selvagem, a bárbara e a civilizada.
Os povos civilizados desenvolveram estruturas sociais baseadas no sucesso individual, na propriedade privada, no comércio e na interação entre diferentes grupos. Tais princípios geraram sociedades desenvolvidas e com elevada desigualdade social. Os selvagens se mantiveram como caçadores-coletores, a exemplo das espécies humanas ancestrais. Não foram o contato forçado com nações mais desenvolvidas, seu mais destacado invento teria sido, provavelmente, o arco de caça. Os bárbaros estariam a meio caminho entre um nível de desenvolvimento e outro. A civilização originária do Crescente Fértil se estenderia para o Levante e posteriormente para a Europa, iniciando na Grécia e chegando a Roma. Quando Júlio César conquistou a Gália, ou quando marchou contra os germânicos, não teve grandes dificuldades. Um exército civilizado, organizado, bem vestido, bem armado e bem alimentado não poderia ser parado por um conjunto desorganizado de bárbaros, ainda que esses lutassem com coragem por suas vidas, famílias e deuses. Outras civilizações se formaram independentemente do contato com as culturas do Oriente Próximo, como os chineses e os grupos do Vale do Indo, ainda que exista registro histórico de interações comerciais entre essas culturas. As regiões de clima mais ameno e de vastos recursos naturais, como as florestas tropicais da América, da África e do Sudeste Asiático, parecem não terem exigido de seus habitantes um esforço civilizatório maior. Essa limitação será fundamental para determinar a sujeição desses povos a colonizadores europeus milênios mais tarde. Pode-se lamentar profundamente, mas a história humana, desde as espécies primitivas, não tem sido um compêndio de solidariedade e altruísmo. Assim como nossos parentes próximos, os macacos, lutamos por nossos próprios interesses e estendemos essa luta por cada um dos grupos a que pertencemos, em uma ordem crescente de importância. Talvez essa conduta seja um reflexo primordial herdado de nossos antepassados roedores, que buscavam sobreviver, sendo caçados por gigantescos dinossauros. Somos o reflexo de cada uma das etapas que foram, de forma extremamente reduzida, apresentadas até o momento. Somos, em suma, resultado de transformações pelas quais a natureza passou nesses últimos 14 bilhões de anos, e que em diversos momentos poderia, e a maior probabilidade até mesmo assim indicaria, tornar a vida e sua evolução impossíveis. A cada momento exposto, e em inúmeros outros aqui não abordados, poderíamos questionar: e se? E se o Big Bang não tivesse ocorrido? E se a matéria simplesmente fosse anulada pela antimatéria no instante primordial? E se a Terra não tivesse se formado no ponto exato para possibilitar o surgimento da vida? E se os conservados não tivessem produzido DNA? E se as bactérias primitivas não excretassem oxigênio? E se nossos antepassados símios não tivessem descido das árvores ou não tivessem dominado o fogo e consumido proteína animal? As respostas possíveis a essas perguntas parecem óbvias. Ou nada existiria, ou tudo seria completamente diferente. Talvez não existisse espécie inteligente sobre a Terra. Se essa hipótese seria melhor ou pior do que temos hoje, é uma questão discutível, de acordo com o maior ou menor apreço que cada um tem pela própria espécie. Muitos dirão que esses momentos críticos que nos trouxeram até aqui não foram simples obras do acaso e que seguiam um plano maior. Pode-se imaginar um mundo em que os valores fundantes da existência humana, de solidariedade e igualdade, tivessem persistido, não sendo substituídos pelo egoísmo imposto pela Revolução Neolítica. É um ponto de vista defensável, mas deve-se levar em conta que talvez fosse apenas viável se mantivéssemos o padrão de vida do Paleolítico, e toda a espécie humana se reduziria a pequenos grupos correndo pelas já desgastadas savanas africanas, nus, fugindo de leões e brigando com semelhantes por frutas e raízes com tacapes e pedras. O resto é história.